Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise rápida sobre a seleção portuguesa de Fernando Santos, que chegou levantando até algumas dúvidas, né, quanto a como estaria o clima, por conta da situação contratual do Cristiano Ronaldo no clube, já resolvida antes até da estreia de Portugal, e também tinha algumas dúvidas quanto ao desempenho da própria seleção, né, por conta do Fernando Santos, que é um técnico bastante questionado, apesar do elenco muito farto. Porém, dentro de campo as coisas estão funcionando, 2 jogos, 2 vitórias, classificação antecipada, uma das 3 seleções que já está classificada para a próxima fase, que tem 100% de aproveitamento, então as coisas estão indo muito bem para Portugal. Vamos fazer então a análise dessa equipe que tem aí no grupo Gana, Uruguai e Coreia do Sul, beleza? Like já está dado, inscrição já está feita, então vamos pegar nossa prancheta e abrir nossas anotações para falar sobre a seleção portuguesa, que tem como time base, pelo menos na primeira rodada, contra a Gana, o time foi Diogo Costa no gol, João Cancelo na lateral direita, Rubem Dias e Danilo Pereira na zaga, Rafael Guerreiro na lateral esquerda. Esse time sofreu algumas mudanças para a segunda partida, nós vamos pontuá-las já já. Rubem Neves, o primeiro volante, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, os 2 meias, Otávio, aberto pela direita, Cristiano Ronaldo centralizado e João Félix pela esquerda. Então vamos aqui detectar alguns padrões, dessa equipe. O meio-campo português se movimenta muito. O Bernardo e o Bruno não guardam posição e às vezes aparecem até para ajudar a saída de bola por trás dos laterais que sobem, especialmente o Bernardo Silva. A gente via na saída o Rubem Neves voltando, os 2 laterais subindo ao mesmo tempo, e por vezes quando o Rubem Neves ficava, o zagueiro do lado da jogada ficava um pouco mais centralizado e o meia era quem voltava. O Bernardo Silva principalmente fazia esse papel, daí o Bruno Fernandes centralizava, ou ele aparecia pelo lado esquerdo, e aí depois o Bernardo vinha ajudar na saída de bola pelo outro lado. Era um meio-campo realmente que se movimentava muito e dava para ver como os 2 laterais tinham muita liberdade para poder atacar, porque são 2 jogadores bastante ofensivos. O Cancelo, por exemplo, ele apoiava tanto por dentro, liberando o Bruno Fernandes para o ataque, quanto por fora também, fazendo boas combinações aqui com o Otávio, permitindo ao Otávio centralizar no meio espaço para que ele pudesse atacar por fora. Ou então ele atacava por dentro, permitindo esse avanço do Bruno Fernandes como um engante, como um trequartista, um meio atacante, um ponta de lança, beleza? Que ele o é, no caso. Sem bola, a organização defensiva de Portugal se assemelhava mais a um 4-3-1-2, perdão, a um 4-1-3-2, esse tipo de formação aqui, com o Rubem Neves ficando entre as linhas, o João Félix claramente se juntando ao Cristiano Ronaldo, perdão, o Bruno Fernandes se juntando ao Cristiano Ronaldo na frente, e aqui o João Félix e o Otávio ajudando o Bernardo Silva aqui nesse setor de meio campo. Então quem sobrava com o Cristiano era o Bruno Fernandes, essa dupla aqui que deu certo por um tempo no Manchester United e agora o Cristiano nem por lá está. Agora falando um pouco do João Félix, que claramente se sente melhor jogando em regiões mais centrais. E o Cristiano se sente melhor caindo pela esquerda. Vamos voltar aqui para o sistema base, porque esses 2 faziam essas trocas constantemente. O Cristiano caía pela esquerda, o João Félix vinha centralizar as jogadas. Porém, esses pontos de partida, o Cristiano partindo do centro para fora e o João Félix de fora para dentro, não eram os melhores para eles, atrapalhavam eles. Então isso aí é uma correção que o Fernando Santos tem que fazer no aproveitamento desses 2 jogadores. Além disso, com o João Félix e o Otávio, que são 2 meias atacantes, 2 meias de origem, falta velocidade e criatividade ao ataque português em muitos momentos. No jogo contra a Gana não saía de trás, principalmente no primeiro tempo, subia as linhas, só fazia Portugal expor um pouco mais o time aos contra-ataques. Então tinha muita ocupação de espaço, mas não tinha muita imaginação para tirar o time de Gana de trás. Então nos contra-ataques Gana poderia ser até mais perigosa do que foi nesse primeiro jogo. No segundo tempo, aliás, fazendo aqui uma breve análise de como eu mexeria nesse time para corrigir algumas dessas falhas. Bom, o Fernando Santos ele tem o Vitinha no meio-campo, meio-campista do PSG no banco, Ele poderia abrir o Bernardo Silva em uma das pontas, colocar o Rafael Leão na outra, que faz um movimento natural do ponta moderno de sair
de fora para dentro com muito mais naturalidade do que o João Félix, mas o Fernando Santos faz no intervalo do jogo contra a Gana trocar o Otávio pelo William Carvalho, que é um outro volante. O placar foi aberto por Portugal naquele jogo aos 19, com Cristiano Ronaldo de pênalti, se tornando inclusive o primeiro jogador a marcar gols em 5 Copas seguidas. Aliás, o único jogador a marcar gols em 5 Copas, já que ele entrou nessa seleta lista aí de jogadores que jogaram 5 mundiais. O placar foi empatado com o André Ayew aos 28 minutos, jogada pela direita do ataque do Kudus, lançamento no meio da área para o capitão ganês balançar as redes. O João Félix recolocou Portugal na frente aos 33, recebendo um passe em profundidade do Bruno Fernandes na direita e tocando na saída do goleiro. O Rafael Leão, que havia entrado no lugar do Rubem Neves, recebeu da esquerda do Bruno Fernandes, inclusive belíssimo início de Copa do Bruno Fernandes, com 2 assistências na estreia, e ampliou para o time lusitano. Ainda houve um tempo para o Jordan Ayew descontar o placar e diminuir para Gana, depois que Portugal fez 3 alterações naquele jogo, uma delas a saída do Cristiano Ronaldo. Portugal claramente jogou melhor depois das substituições feitas nesse jogo. Principalmente o Bruno Fernandes cresceu muito de produção com 2 assistências e o Rafael Leão precisa ser titular dessa equipe. Isso ficou claro também no jogo contra o Uruguai, que teve um primeiro tempo equilibrado, para não dizer sonolento, feio, mal jogado realmente, né? E na segunda etapa eu diria que após Portugal abrir o placar, né, com o Bruno Fernandes cruzando, o Cristiano Ronaldo estava no lance ali, estava em posição legal, mas não chegou a encostar na bola. O gol foi, de fato, do Bruno Fernandes. E após Portugal abrir o placar nesse jogo, o Uruguai até estava melhor, né? Abriu mão do sistema com 3 zagueiros, promoveu as entradas do Pelistri e do Arrascaeta, né? Eles estavam mais próximos de empatar a partida do que sofrer o segundo gol. Inclusive o Suárez teve chance, né? Mas estava bastante marcado. O Maxi Gomes acertou uma paulada de fora da área, né? Mas teve nesse lance, né, nessa paulada, a bola foi na trave. Teve um lance de bola na mão na bola, que acabou originando no pênalti de Portugal, que o Bruno Fernandes bateu e ampliou o placar. O Cristiano já nem estava mais no jogo para bater esse pênalti. No mais, grande jogo do Pepe, aqui já falando de algumas alterações, né, que o Fernando Santos fez para essa partida. Aqui ficou bem claro que ele queria realmente começar o jogo com essa proposta. Então o Pepe fez a dupla com o Rubem Dias de zaga e fez um grande jogo. O Pepe solidificou essa defesa. O Nuno Mendes entrou como titular na lateral esquerda, mas saiu machucado. O Rafael Guerreiro acabou voltando ao time. O William Carvalho começou jogando como titular no lugar do Otávio, solidificando aqui esse meio campo, mas tendo aqui um outro jogador para fazer meio que uma dupla com o Rubem Neves. O Bernardo jogou mais solto pelo lado esquerdo, o João Félix pelo direito, e aqui ficava aqui o William Carvalho, na frente Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. O desenho do time por vezes poderia se assemelhar também com um 4-3-1-2, né? Um losango, o Bruno mais solto por trás do Ronaldo e o Félix, né? Depois o Rafael Leão entra no time, é um cara que apesar de ter entrado timidamente no jogo, não pode ser reserva, reiterando isso, repetindo isso, mas Portugal se juntou à França e Brasil, se classificou antecipadamente, são as únicas seleções classificadas e que venceram os 2 jogos até agora. E apesar de termos esses asteriscos aí a pontuar sobre o time do Fernando Santos, é um time com material humano muito bom, que pode durante a Copa consertar essas falhas. O Pepe tem que ser titular, o Rafael Leão precisa ser titular, o Vitinha precisa ter mais chances de entrar durante as partidas. Eu acho ele muito melhor como um complemento ao Rubem Neves do que o William Carvalho, ou mesmo ao Danilo, que teve chances ali na zaga. Enfim, é um time muito forte. O João Félix, para mim, tem que ser reserva, porque ele faz a mesma função ali do Bruno Fernandes. Jogar aberto para ele não dá. O Otávio, para mim, está atrás de outros nomes, como o próprio Bernardo, que rende melhor aberto, tem que fazer várias funções táticas. Não extrai o melhor do Bernardo Silva, você acaba tendo um jogador versátil, mas que tem que trabalhar mais para o grupo do que usar do seu talento. Enfim, Portugal é uma seleção forte, vamos ver até onde ela vai para a Copa. Se avançar em primeiro e o Brasil também, só se encontrariam numa eventual final. Se um dos dois passar em segundo, podem se encarar agora nas oitavas de final, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!